Salve, salve, meus amigos, meus caros, meus queridos, minhas queridas, meus lindos, meus lindas e todo mundo aí. É... Essa semana eu tô de volta, né? 2 semanas seguidas aí, porque o professor Eduardo teve uns problemas para resolver e não conseguiu gravar a aula para vocês. Mas isso não é problema algum. Eu vou continuar o assunto que eu comecei com vocês na semana passada, né? Eu vou falar mais um pouco sobre ele. E não vou falar tudo, vou ficar para a próxima semana finalizar esse assunto, beleza? Então vamos seguir. O que eu vou falar para vocês hoje é sobre a conservação da quantidade de movimento, né? Ou conservação do momento linear. Lembrando que não importa como você chamar, quantidade de movimento ou momento linear, a gente vai entender da mesma forma. Só que antes de falar da conservação, eu preciso falar do sistema isolado, né? Sistema isolado de forças externas. O que seria o sistema isolado de forças externas? Que diabos é isso? Não tem muito mistério, tá? Acho que o nome dele é bem sugestivo, né? É um sistema isolado de forças externas. Ponto. Mas o que significa ele ser isolado de um sistema de forças, né? Significa o seguinte: vou imaginar dois corpos A e B, né? Como está essa imagem aí. Os sistemas de força, né, que a gente considera, né? Estou considerando aqui, eu estou num plano inclinado, né? Então tem a força peso de cada um dos corpos e a força normal recorrente à força que esses corpos fazem sobre a superfície. Nesse meu sistema aqui de exemplo, eu tenho que esse plano é horizontal, né? Portanto, lá quando a gente fizer aquele estudo de forças que a gente viu em Leis de Newton, eu chego à conclusão que essas forças que estão atuando sobre esses corpos, o peso e a normal, essas forças elas são oriundas de um sistema fora do corpo, fora dos corpos que eu estou considerando. O meu sistema é corpo A e B, único e exclusivamente. A força-peso é o planeta que está atraindo esses corpos, né? É o planeta que está agindo sobre esses corpos. O planeta Terra não faz parte do meu sistema. O meu sistema é corpo A e corpo B. A força normal seria a superfície empurrando os corpos para cima. Então, tipo assim, o chão não faz parte do meu sistema. Então, tanto a força peso quanto a força normal são forças que estão vindo de corpos que estão fora do sistema que eu estou considerando, tá? Além disso, é, quando a gente fizer lá o estudo das forças, que se divide Leis de Newton, eu vou perceber que o somatório de todas essas forças externas ao meu sistema, quando eu somo elas, eu tenho que a resultante desse somatório é nulo. Ou seja, se eu somar aqui, né, força normal e força peso, eu vou ver que essa soma vai dar nula, vai dar igual a zero. Então, uma outra condição para o meu sistema isolado é que essas forças externas sejam nulas, né? O somatório dessas forças externas seja nulas, ou seja, a força resultante das forças externas ao meu sistema, ela precisa ser nula. Quando isso acontecer, eu vou ter um sistema isolado de forças externas. Beleza? É assim isso que é um sistema de forças externas. Seguindo adiante, eu tenho um outro tipo de força para falar aqui. Eu não mencionei, né, mas o meu desenho, essas linhazinhas do lado dos corpos, estão querendo indicar que esses corpos estão colidindo, né? Eu não falei para vocês, mas está escrito no slide. O corpo A e o corpo B, eles estão colidindo. Quando esses corpos colidem, né, nesse momento de interação que tem no instante da colisão, um corpo faz uma força sobre o outro. O corpo A faz uma força F sobre o corpo B e o corpo B faz uma força menos F no corpo A. E essa força menos F ela é decorrente da terceira lei de Newton, né? A força que um corpo faz sobre um outro corpo, aquele outro corpo exerce uma força igual em módulo, direção e o sentido oposto, que é o que eu estou dizendo aqui nesse texto que está escrito aqui. Essas forças, né, F e menos F, elas fazem parte elas compõem esse par ação e reação da terceira lei de Newton. Essas forças, elas estão acontecendo a partir da interação dos corpos do meu sistema. Eu estou dizendo que o meu sistema é A e B, e essa força F,
ela está vindo de uma interação desses meus corpos A e B. Então essa força F, ela faz parte do meu sistema. Ela é uma força, elas são uma forças internas ao meu sistema. E é assim que eu chamo essas duas forças. E qualquer que seja a outra força que acontecer entre o corpo A e o corpo B, vão ser consideradas forças internas do meu sistema. Justamente porque eu estou considerando A e B o meu sistema. Se eu quiser acrescentar um corpo C nesse meu problema e acontecer uma colisão, por exemplo, entre o corpo C e o corpo a força de interação entre o corpo C e o corpo A farão parte do meu sistema interno de forças. E única e exclusivamente é isso. O que seria, resumindo assim, né, o que é o sistema isolado de forças externas. Resumindo, né, o sistema isolado de forças externas precisa que as forças externas ao meu sistema, quando somadas, se dê nulo. Então, a força resultante externa ao meu sistema, ela precisa ser zero. Por que ela precisa ser zero? Porque quando a força resultante externa for zero, significa que essas forças externas não vão afetar em nada o interior do meu sistema, a parte interna do meu sistema. Por exemplo, se esse plano que eu estou desenhando aqui fosse inclinado, provavelmente a força-peso iria estragar toda a minha situação. Por quê? Porque ela vai começar a puxar esses corpos para baixo. Então, se eu fosse fazer um estudo de forças aqui, eu teria aqui uma força resultante externa que é diferente de zero, né? Eu teria uma parcela da força-peso puxando esses corpos para baixo. Então, meu sistema não seria um sistema isolado, porque essa força-peso estaria influenciando no meu sistema. Mas, enfim, partindo adiante sobre o assunto, né? Isso é o sistema isolado. Agora que vocês sabem o que é o sistema isolado, né? Aqui eu estou trazendo a definição dele, né? Esqueci de mencionar a definição. Então, denomina-se sistema isolado de forças externas o sistema cuja resultante dessas forças é nula, né? Atuando somente as forças internas. No caso, peso e normal não afetam o meu sistema, porque quando eu somar isso vai dar nulo, e só o que está atuando aqui no meu corpo A e B são essas forças F e menos F. Seguindo adiante agora, eu posso falar para vocês sobre o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, o que seria esse princípio de conservação? Vocês viram lá na parte de energia mecânica, né, o princípio da conservação da energia mecânica. Aqui na quantidade de movimento não tem muita diferença, tá? É praticamente, né, a mesma coisa. Eu vou ter duas situações. Eu vou ter uma situação inicial e eu vou ter uma situação final. Na situação inicial eu vou ter uma quantidade de movimento, e na situação final eu vou ter a mesma quantidade de movimento que eu tinha na minha situação inicial. Significa que a minha quantidade de movimento se conservou. Então, tudo que se conserva significa que vai permanecer, ela vai continuar a mesma coisa.